Esse vídeo vai tentar responder, ou não, a pergunta: as democracias estão morrendo? Venho lendo um livro, chama Como as Democracias Morrem. Esse livro vai aparecer magicamente aqui na minha mão. Depois vocês dão uma olhada nele. E basicamente esse livro tenta entender os mecanismos que estão por trás dessas ascensões e também de que forma a gente poderia evitar isso e melhor compreender todo esse cenário, né? Esse vídeo vai ser uma série, pretendo fazer mais, que é muita coisa para falar num vídeo só. E nesse começo aqui eu vou tentar mostrar um pouco do problema, dar alguns exemplos, falar sobre alguns conceitos que os autores, né, eles apresentam no livro. E depois eu vou também fazer uns paralelos entre algumas coisas que vêm acontecendo e algumas ferramentas que o livro nos dá, né, para compreender a realidade. Tem pipocado ao longo do mundo vários regimes autoritários, né? Vide Brasil, Estados Unidos, enfim. O livro começa com esse capítulo, Alianças de Fé. Eu não sei como é que está em português, porque eu estou fazendo a tradução do livro aqui do inglês, mas é alguma coisa parecida, é o primeiro capítulo. E aí ele conta uma fábula de Esopo, né? No primeiro capítulo tem um trechinho. Eu vou ler para vocês essa fábula, que ela é muito interessante. Uma disputa começou entre o cavalo e o cervo. Então o cavalo chegou para um caçador para pedir a sua ajuda para se vingar do cervo. O caçador concordou, mas disse: se você deseja conquistar o cervo, você me precisa permitir que eu coloque este pedaço de ferro entre a sua mandíbula, para que eu possa te guiar com essas rédeas e deixar que eu coloque essa sela nas suas costas para que eu consiga manter você firme enquanto a gente segue em direção ao nosso inimigo. O cavalo concordou com as condições e o caçador logo foi e selou o cavalo e colocou nele a viseira, né, o aparato de ferro. Pois, com a ajuda do caçador, ele e o cavalo logo conseguiram vencer o cervo, e o cavalo virou pro caçador e disse: agora você desce e tira essas coisas das minhas costas e da minha boca, né? E aí o caçador vira pro cavalo e diz: não tão rápido, meu amigo. Agora eu tenho você sob as minhas esporas e eu prefiro manter você como você está nesse momento. Chama o cavalo, o servo e o caçador. É o que eles tentam falar nesse primeiro capítulo, né? Sobre como muitas vezes a elite política acha que eles podem se usar de uma personalidade que está em ascensão, que tem muitas vezes um caráter autoritário, para chegar ao poder e depois jogar ele de lado. Os autores contam como isso aconteceu, por exemplo, com Hitler, na Alemanha, em 1930, que o partido disse que eles iam promover a ascensão do Hitler e depois, logo depois, eles iam jogar ele num canto e ele não ia conseguir fazer nada. Acho que eles devem ter errado nessa concepção dele. Alguns exemplos que o livro dá também de democracias que caíram e cederam para regimes autoritários na base dos golpes, né, e de coisas rápidas, como por exemplo a ascensão do regime nazista. Por exemplo, o presidente Mohamed Morsi, em 2013, que foi do Egito, né, sofreu um golpe. O primeiro-ministro da Tailândia, o E aí ele dá como contra-exemplo do Chaves, né? Ele foi eleito em 98, normal, eleições justas, populares. E em 99 ele faz outra eleição justa também, popular, aberta, tipo, ninguém questiona essas eleições, para estabelecer uma nova Assembleia Constituinte para refazer a Constituição. E nessa eleição de 99, respaldados pelo peso político que o Chaves ganhou,
essa assembleia conseguiu ser montada praticamente por chavistas. Então os chavistas fizeram a Constituição, praticamente. E aí, logo em 2000, para legitimizar o governo dele, então ele tinha sido eleito em 98, isso foi 2 anos depois, ele fez novas eleições e ganhou de novo. Em 2002, teve a tentativa de um golpe militar, que, se eu não me engano, eles chegaram mesmo a assumir por algum tempo, tipo, por horas, assim, o palácio lá que o Chaves estava. E aí, nisso, deu munição para ele fazer um contra-ataque e legitimar ainda mais o poder dele. E aí, em 2006, começou o fechamento de estação de TV, prisão e exílio da oposição. Então, uma coisa que o livro foca muito é como começa a ter essa escalada de poderes, né? Então, chega um cara, ele quer fazer as coisas de um lado, e aí o Congresso não quer muito que ele faça as coisas, então eles começam a fazer o que os autores chamam de forçar as leis para o seu extremo, sabe? Então eles começam a usar das leis para, tipo, meio que minar a capacidade do outro de governar, e aí começa a ter esses ataques cada vez mais crescentes dos poderes, até que uma hora alguém extrapola e dá um golpe. Então, a gente pode ver um exemplo, no caso, né, nosso queridíssimo presidente, né? Veja bem, tá ok, a questão do coronavírus e cloroquina e todo mundo vai sair na rua e trabalhar. Os ministros, né, do Supremo viram e falam: não, senhor Jair, o senhor tá errado, aí não vai passar não. Vai passar sim, tá ok, vou fazer tal coisa, outra coisa. E vai, um contra o outro, vai subindo, subindo, até que na hora alguém vai explodir. E essa guerra geralmente é um predecessor desse movimento todo, né? Nisso ele começa a focar em quais são os mecanismos que as democracias tiveram para poder impedir que isso acontecesse, né? Então a gente tem os mecanismos aí que a gente já conhece, como por exemplo os freios e contrapesos, que são as habilidades dos poderes de mutuamente pôr em xeque o que o outro está fazendo, que geralmente deve acontecer em harmonia, né? Então os autores ressaltam muito durante o livro como nas democracias saudáveis o que garante que vai ter esse meio que um acordo de cavalheiros entre os participantes do jogo político. Então eles meio que acordam em ver o outro, o que tem um interesse oposto, como um adversário e não um oponente. Então ele não deslegitima o lugar do outro, o direito do outro. Ele tenta ser um adversário no sentido de jogar o mesmo jogo, ao invés de tentar tirar o outro do jogo puxando o tapete. Nisso ele introduz uma teoria que ele chama de teoria dos gatekeepers, em português seria os porteiros da democracia, que ele argumenta que são os partidos e o sistema político, porque ele analisa vários estados nos quais houve uma guinada para o autoritarismo, e a gente tende a ter essa concepção de que se o povo for democrático, isso não vai acontecer. Mas ele analisa o contrário. Então eu vou ler para você especificamente o que eles falam sobre essa hipótese. A democracia está salva se as pessoas tiverem tendências democráticas. Essa visão está errada. Ela assume muito da democracia, que o povo, entre aspas, pode moldar livremente o tipo de governo que eles possuem. É difícil de encontrar alguma evidência de apoio majoritário para o autoritarismo na Alemanha de 1920 e na Itália. Antes que os nazistas e os fascistas tomassem o poder, menos de 2% da população eram membros do partido. Nenhum dos partidos tinha algo parecido com a maioria dos votos em eleições livres e justas. Ao contrário, as maiorias eleitorais sólidas opunham Hitler e Mussolini, antes de ambos os homens adquirirem poder com o apoio de atores políticos que estavam dentro do sistema e eram cegos das ambições deles. Hugo Chávez foi eleito por uma maioria de votantes, mas existe muito pouca evidência que os venezuelanos estavam procurando alguém autoritário. Na época, o apoio para a democracia era maior que no Chile. Pesquisa o Latinobarômetro. Em 1998,
fez uma pesquisa e 60% venezuelanos eram de acordo com a seguinte afirmação: democracia é sempre a melhor forma de governo. E aí quando ele fala, né, desses gatekeepers, que seriam os porteiros da democracia, né, que são, na verdade, elementos do status quo. Ele argumenta que os partidos estabelecidos e seus métodos para escolher quem vai entrar ou não no poder são o que geralmente tira esses candidatos, né, de lá. E aí ele procede para fazer uma análise de porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump conseguiu entrar nos partidos. Ele disse que tipo, ele não tinha apoio nenhum dos grandes políticos de carreira, né? Mas mas isso aconteceu porque houve uma afrouxada nos métodos de seleção de quem ia poder ser candidato e acabaram surgindo mecanismos que permitiam qualquer pessoa com um apoio majoritário de se candidatar. O que argumentava-se que era mais livre e democrático, né? Mas aí acabou que deu no que deu. Eles argumentam também que uma das coisas que mais importa é se os partidos conseguem se aliar mais com pessoas que estão do lado oposto da ideologia, ou seja, tipo, alguém da esquerda se alia mais com a direita, pelo fato de que eles mantêm valores pró-democráticos do que se eles tendem a se aliar com extremistas. Então, por exemplo, no caso do Brasil, muitos partidos, movimentos políticos, tipo, né, MBL, PSDB, se aliaram com Bolsonaro, né, claramente, e por causa que eram anti-esquerdistas, antipetistas, e recusaram a largar a mão esse cabo eleitoral que isso ia ser em nome da democracia. O próprio PT fez isso, na minha concepção. O fato de o Partido dos Trabalhadores ter lançado a candidatura do Fernando Haddad, mesmo sabendo que ia dividir o voto da oposição, foi, ao meu ver, um ato errado e egoísta. Porque nenhum mundo ideal, eu acho que o Ciro deveria ser presidente. Inclusive, nem votei nele no primeiro turno. Porém, aí que tá. Se eles não tivessem dividido os votos com o Haddad, a gente não ia estar tendo o Bolsonaro na presidência, né? Então são sacrifícios e o livro aponta isso. Ele dá vários exemplos de democracias na Europa em que partidos, por exemplo, um partido católico se aliou ao Partido Socialista para ir contra os extremistas do seu próprio lado ideológico. Então é uma questão de fazer uma frente ampla mesmo contra o fascismo e contra as coisas anti-autoritárias, mesmo que para isso você tem que colocar os interesses pessoais do seu partido de lado. E nessa questão eu acredito que o Partido dos Trabalhadores falhou mesmo, lamentavelmente, ainda mais com essa política vergonhosa de fazer o Haddad visitar o Lula na cadeia, sabe? Isso foi deplorável. E, no entanto, Ciro também falhou quando, no segundo turno, ele fugiu para a Europa, porque ficou mordido, ficou boladinho, que o PT não quis se juntar com ele e tal. E aí, rasgou o pé e largou o BO pro PT resolver. E aí, deu no que deu. O livro aponta vários exemplos de partidos que membros do partido apoiaram um partido de oposição ao seu próprio candidato à presidência por defender valores democráticos. E isso, inclusive, levou a esses caras não serem eleitos, em alguns exemplos aqui que eles dão. Ele fala, por exemplo, na Bélgica, em 1936, na eleição geral, o fascismo estava crescendo e aí dois partidos de extrema-direita autoritários, o Rex Party e o Flemish National Party, ou Vlaams National Verbond, VNV, que cresceram absurdo nas pesquisas, contestaram a dominância histórica dos três partidos estabelecidos, né, que eram o de centro-direita, que era o Partido Católico, os socialistas e os liberais. O autor, então, ele procede para explicar como que esses caras se unindo foram o que garantiu a soberania
de algo mais parecido com a democracia, né? Ele dá outro exemplo. Na Suécia, o Partido Conservador, o AVF, durante o período entre guerras, tinha um grupo de jovens chamados Associação dos Jovens Nacionalistas Suecos, que cresceu de uma forma imensa e muito radical no começo dos anos 30, criticando a democracia parlamentar, apoiando Hitler diretamente e abertamente, e até criando um grupo paramilitar uniformizado. E aí esse partido, o AVF, respondeu em 1933 e basicamente expulsou essa organização, perdendo 25 mil membros, e que custou votos, claro, nas eleições de 1934, porém foi uma estratégia em prol dos valores democráticos. Voltando para o exemplo do Partido Católico e do Rex Party que ele estava falando, na eleição de 36, partidos de centro tiveram muitas perdas, né? Tanto cientes dos movimentos antidemocráticos que estavam surgindo na Itália, na Alemanha, e temendo pela sua própria sobrevivência, eles tiveram que fazer uma escolha muito difícil, né? O dilema maior caiu sobre o Partido Católico. Ou eles colaboravam com os seus rivais a longo prazo, que eram os socialistas e os liberais, ou faziam uma aliança de direita com os rexistas, um partido que eles tinham a afinidade ideológica, mas que eram antidemocráticos. Ao contrário do que os políticos populares da Itália e da Alemanha fizeram, a liderança do Partido Católico da Bélgica declarou que qualquer cooperação com esses rexistas não era compatível com os membros do seu partido, e eles entraram numa estratégia para combater esse movimento. Tentaram expurgar os candidatos do seu próprio partido que tinham simpatias com os rexistas, expulsaram também aqueles que tinham visões extremistas. Seguindo pela política externa, eles se uniram com os partidos da oposição ideológica, tomando uma posição forte contra a cooperação com a extrema-direita. Criaram um movimento chamado Frente Jovem Católica, em dezembro de 1935. Eu espero que esse vídeo tenha agregado em alguma coisa, tenha trazido alguma reflexão. Vou, como eu disse, fazer mais alguns vídeos comentando outras partes desse livro, ainda estou lendo ele. Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso, o que vocês acham também que eu falei alguma bobagem, se vocês têm algum artigo, alguma fonte que refuta algo que eu disse. É importante que a gente esteja sempre aberto a ouvir, né, críticas, como o próprio livro aí destaca, né, que faz parte da convivência democrática. É isso aí, se inscreve, espera aí que nos próximos dias aí vou tentar soltar o resto dessa série aí. Dá a sua opinião aí, vamos conversando e fala o que você quer ver nos próximos vídeos também. Dá o seu joinha, se inscreve aí, se tiver afim. Até a próxima, obrigado.